Olá, tudo bem com você? Como é que você tá? Meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo, amigos desse canal que está começando. Quero te dizer que você é muito bem-vindo aqui. A gente está indo agora para o quarto vídeo aqui do canal Atalaia de Sião. Essa é uma iniciativa bem recente da minha parte e eu conto com a tua colaboração para ajudar na divulgação desse trabalho. E de que maneira que você pode ajudar? Você pode ajudar mandando o link desse vídeo aí para os teus conhecidos, para os teus amigos, aproveitando a facilidade que a gente tem hoje aí das redes sociais, seja Facebook, Twitter, WhatsApp. Por enquanto nós temos apenas mantido esse canal, não temos ainda redes sociais do Atalaia de Sião, mas em breve, se Deus assim permitir, nós teremos. Tem alguns perfis até, tem um perfil no Twitter, mas que já há tanto tempo eu não dou manutenção que na verdade eu já não recordo nem mais a senha dele. Então eu vou ter que criar novamente esses canais alternativos do Atalaia, mas por enquanto a gente só conta com o blog, né, do endereço Blogspot, e esse canal aqui do YouTube, e eu conto com a tua colaboração para a divulgação desse trabalho. Mas vamos lá. Se você não se inscreveu ainda nesse canal, eu te peço que se inscreva logo abaixo. Aí abaixo do vídeo você vai ter o botãozinho de inscrição. Então se inscreve nesse canal, ativa também lá as notificações, que é aquele sininho, para que sempre que tiver coisa nova, sempre que tiver mensagem nova aqui no canal, você já possa receber de pronto, ok? Bom, dito isso, vou me apresentar mais uma vez. Meu nome é Rafael. Eu sou pastor da Igreja Batista Central em Campinho, aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Logo, sou pastor batista. E a gente está, na verdade, essa iniciativa não é da igreja, essa é uma iniciativa minha, desse ministério muito particular que eu já desenvolvo há mais de 10 anos, na verdade há 10 anos, que é a manutenção do blog. E recentemente tomei a iniciativa de começar com esse canal, tá? Então, se você não se inscreveu, se inscreve. A gente vai procurar colocar novos vídeos com regularidade semanal. Esse vídeo já deveria ter saído até o domingo passado, não foi possível por uma série de impedimentos que eu tive, mas está indo agora. E se Deus quiser, até o final da semana eu vou postar o vídeo dessa semana, que a primeira semana de outubro, né? A gente está hoje no dia 2 de outubro, são 2 de outubro de 2019. Então vamos lá, o que a gente vai tratar nessa ocasião? Eu quero falar com você sobre maturidade espiritual. E abra a tua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 3, a gente vai ler do versículo 1 e 2, tá bom? E daqui a gente vai sacar alguns princípios. Eu prometo que eu vou tentar ser muito objetivo, muito sucinto. Os outros vídeos, os 3 primeiros vídeos ficaram muito longos, e com o tempo o meu desafio vai ser tornar a mensagem mais sucinta e objetiva para facilitar, porque eu sei que no dia a dia corrido que a gente tem, às vezes não tem como parar para ver um vídeo de 20 minutos. Então a ideia é ficar sempre com um vídeo abaixo de 10 minutos. Ainda não consegui, mas vamos lá, a gente vai melhorando com o tempo. Se Deus quiser, a gente vai conseguir isso daí o mais breve possível, tá bom? Talvez esse seja o primeiro, vamos lá. Então diz assim um texto bíblico. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Nem ainda, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Olha só, esse texto do apóstolo Paulo é muito interessante. O apóstolo Paulo ele tem uma série de problemas com a igreja de Corinto. E ele vai chamar a atenção dessa igreja só na primeira carta sobre vários aspectos, a respeito de vários assuntos ele vai chamar a atenção daquela igreja. Porque é interessante, aquela igreja ela tinha um comportamento muito peculiar. E qual era esse comportamento? Olha só, se você voltar comigo no capítulo 1 dessa primeira carta de Paulo, a partir do versículo 4, do 4 ao 7, olha só o que ele diz a respeito dos cristãos ali de Corinto. Olha só o que ele fala. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele,
em toda a palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só que interessante. Aquela igreja havia sido enriquecida em Cristo. A gente vai ter a oportunidade de falar sobre as riquezas espirituais em Cristo Jesus. Algumas pessoas têm dificuldade com essa expressão. Riquezas em Cristo, nossa vida que está em Cristo, né? A gente vê a palavra, a gente vê a Bíblia trazendo uma série de passagens que vão falar a respeito da pessoa de Cristo como sendo uma espécie também de um repositório de riquezas espirituais, de atributos, santidade, e parece dar a entender de que esse repositório espiritual, que é Cristo, precisa ser constantemente visitado por nós, de forma que nele nós encontramos uma série de riquezas necessárias ao nosso viver diário. A gente vai ter a oportunidade de aprofundar mais esse tema em vídeos posteriores, mas agora eu quero me ater com você aqui na realidade de Corinto. Qual era a realidade daquela igreja? Uma realidade de uma igreja que possuía riquezas espirituais e de maneira que nenhum dom espiritual faltava àqueles irmãos de Corinto. Eles tinham todos os dons espirituais, todos aqueles dons que nós vemos serem relatados lá em Gálatas, capítulo 5, eles possuíam, não só em Gálatas, Gálatas capítulo 5 não, 1 Coríntios capítulo 12, me veio agora o outro texto à mente, 1 Coríntios capítulo 12 é um dos textos que vão falar sobre os dons espirituais, mas todos os dons daquela igreja tinha. Mas apesar deles terem todos os dons espirituais, de manifestarem esses dons, eles eram carnais, como é falado aqui no capítulo 3, versículo 2. E por isso eles não conseguiam avançar no conhecimento das coisas de Deus, no conhecimento das questões espirituais. Eles não conseguiam avançar na fé. Um princípio muito importante, olha só. Corinto, a igreja de Corinto, ela tinha alguns problemas pontuais. E aqui, o apóstolo Paulo, ele está falando muito especificamente, nesse início, a respeito do culto à personalidade, a maneira como aqueles cristãos lidavam com a figura de Paulo, de Apolo, que eram aqueles que tinham pregado o evangelho àquela igreja com mais veemência. E aqueles irmãos estavam fazendo um culto à personalidade, estavam lidando de maneira muito imatura ainda com as personalidades apostólicas. Não só isso, mas também a sua relação interpessoal na igreja, irmão brigando com irmão, sabe? Pessoas ali trazendo litígios para dentro da igreja. Você vai ver lá no capítulo 6, versículo 1, uma questão problemática, enfim, uma série de problemas. Mas o que fica de princípio para nós aqui? Meus irmãos, meus amigos, existem pessoas, eu vou falar agora aqui para crente, tá bom? Existem crentes que já conhecem o Evangelho há muito tempo, mas ainda permanecem numa meninice tremenda. Conhecem a palavra da salvação há muito tempo e a sua vida já está em Cristo Jesus. Graças a Deus por isso. Mas ainda vivem de maneira carnal. É possível o crente em Cristo Jesus, mesmo sendo crente em Cristo Jesus, viver uma vida carnal? Sim, é possível, com base nessa carta, com base naquilo que o texto bíblico traz para a gente de maneira formidável e indiscutivelmente volumosa a respeito dessa igreja. Sim, é possível. Agora, o possível não significa ideal. Não é ideal. Não é propósito de Deus para a tua vida que você, sendo crente em Cristo Jesus, viva uma vida carnal. E olha só, capítulo 5, versículo 1, olha os problemas daquela igreja. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Olha só o tipo de imoralidade. Filho tomando a mulher do próprio pai. Esse era o nível de imoralidade que se via no meio daquela igreja. Aquela igreja não havia tratado esse tipo de imoralidade. Questões pesadas que nós vemos acontecendo aqui em Corinto. Então é possível ser crente
e viver de maneira carnal? Sim, é possível. Agora, é ideal ser crente e viver de maneira carnal? Não, não é ideal. É um ensinamento bíblico ser crente e viver de maneira carnal? Não, não é bíblico. O que é bíblico? O que é bíblico é ser crente e buscar a santidade. Ser crente e buscar viver como Cristo viveu. Mas se sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justificação e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Versículo 30 e 31 do capítulo 1. É preciso que o crente busque a santidade. E eu vou dizer uma coisa para você. É possível que você já tenha muitos anos frequentando igrejas. É possível que você já esteja há muito tempo em contato com o Evangelho. Mas também é possível que, apesar de todo esse tempo em contato com o Evangelho, você ainda viva uma vida muito carnal. Nada espiritual. E esse vídeo é para você que vive dessa forma. Esse vídeo é para você que ainda não conheceu o Evangelho de Cristo Jesus, mas que tem a possibilidade de conhecer. Porque todo aquele que não conheceu o Evangelho de Cristo Jesus, de fato ainda vive uma vida carnal, porque a sua esperança está fora dele. A sua esperança está em qualquer outro produto humano e não no Cristo verdadeiro que nos redime, nos lava, nos limpa de todo pecado. Esse vídeo é para você. Esse vídeo é para você que já vive, frequenta, conhece o métier de uma igreja, da vida eclesiástica, mas ainda vive uma vida carnal. Esse vídeo é para que você se sinta, a partir desse texto, desse chamamento que o apóstolo Paulo faz àquela igreja, que você possa olhar para esse chamamento, refletir sobre ele e confrontar a sua maneira de viver até aqui com aquilo que a Bíblia diz que é o ideal para que seja vivido. E aqui eu já vou puxar, a gente já está com 12 minutos, eu quero puxar a alça para o próximo vídeo. A alça para o próximo vídeo se encontra no capítulo 10 de 1 Coríntios, que vai falar justamente sobre uma questão, ele vai continuar o assunto a respeito de maturidade, e ele chega no versículo 23, dizendo o seguinte: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. E aí eu finalizo puxando uma alça para o próximo vídeo. Tudo aquilo que você tem feito talvez seja lícito, talvez seja permitido por lei, mas eu te pergunto, convém que seja feito? Tudo aquilo que você tem feito que é lícito, não estou dizendo que você cometeu o crime, a palavra está dizendo questões que são lícitas. Existe permissão para isso. Mas isso que você tem feito que, apesar de ser lícito, tem edificado a tua vida de fato? Será que isso tem trazido uma transformação positiva? Ou será que você tem vivido uma vida preso a um marasmo espiritual, não consegue desenvolver uma caminhada espiritual, não consegue desenvolver santidade na tua vida e por isso você continua se alimentando de leite, quando na verdade Deus já gostaria e é desejo dele te oferecer manjar, é desejo dele te oferecer alimento sólido, mas você ainda continua se alimentando de leite, porque não consegue desenvolver uma caminhada espiritual sadia e verdadeiramente sustentada, pautada pela palavra, continua vivendo ainda uma vida carnal. Será que você tem vivido como aqueles crentes de Corinto? Será que esse chamamento, será que essa exortação cabe a você? Bom, isso aí é uma decisão, isso é uma reflexão muito particular que você precisará fazer aí no seu íntimo, você e Deus. O que fica para nós de conhecimento à luz desse texto e de alerta é que, meus irmãos, apesar de sermos crentes, apesar de você que está me assistindo talvez ser cristão, talvez você seja cristão, apesar disso, isso não garante uma vida de santidade. Isso não garante uma vida aprovada por Deus. Na verdade, o que ele espera de nós é santidade. A palavra diz, santidade ao Senhor. A palavra fala também, sede santos como santo é o Senhor nosso Deus. Então a gente precisa buscar a santidade, a gente precisa buscar sim uma maturidade espiritual. Chega de andar de maneira
naquela mesmice, sabe? Chega de andar com a vida mais ou menos. Chega dessa carnalidade, pensamentos que não constroem, pensamentos destrutivos. Chega disso. Sentimentos iníquos, desejos que não corroboram com uma vida de santidade, sabe? Desejos que não provêm da parte de Deus. Chega disso. Está na hora de caminhar para uma profundidade maior com o Senhor. Está na hora de caminhar em maior santidade. Está na hora de buscar coisas espirituais e mais profundas em Cristo Jesus. Eu espero que essa palavra encontre morada no teu coração e abençoe a tua vida. Eu não consegui, mais uma vez, ficar abaixo ou até os 10 minutos. A gente já está com 15 minutos e 40. Mas a gente vai acertar o passo. Tá bom? A gente vai acertar o passo. Eu espero que essa palavra encontre morada no teu coração, como eu disse, e que você seja muito abençoado por ela e que você consiga empreender uma caminhada ainda mais profunda com o Senhor Jesus Cristo, tá bom? Deus abençoe a tua vida, conto com você para proliferar essa mensagem, manda para os teus amigos, familiares, manda para quem você conhecer e ajuda esse canal a crescer. Nosso intuito não é financeiro, nosso intuito é levar a palavra de Deus a maior número de pessoas possível, tá bom? Visita também lá o nosso blog, manda um e-mail pra gente, lá no blog tem lá o nosso e-mail, contatoatalaia@gmail.com. Eu vou colocar também aqui o endereço de e-mail. E se você quiser também comentar nesse vídeo, deixar tua dúvida, deixar teu comentário, vai ser muito bom ler o seu comentário e te responder, tá bom? Deus abençoe a tua vida. Uma boa noite, aqui já é noite. Boa noite para você, bom dia, boa tarde, enfim. Deus te abençoe, uma semana abençoada para você e sua casa. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.